Nós estamos de volta com o Amazônia em Debate, discutindo hoje a compra de terras na Amazônia por estrangeiros. Participação especial agora do Rafael Nobre, companheiro do Portal Amazônia. Boa noite, Rafael. Boa noite, Elias. Vamos agora para as perguntas dos nossos internautas. Bom, a primeira é para o representante da AGU. A pergunta é o seguinte: como é o controle sobre quem compra e vende terras na Amazônia em relação a estrangeiros? Qualquer estrangeiro pode adquirir um terreno sem dizer especificamente para que seria aquele terreno? Bem, Rafael, o controle ele é feito pelo INCRA, né? Os cartórios de registros de imóveis competentes para lavrar a escritura pública e efetivar o registro da compra e venda deste imóvel rural por parte do estrangeiro têm a obrigação legal, prevista em lei, de comunicar ao INCRA e através de envios trimestrais de relatórios. Quais são os estrangeiros que podem adquirir imóveis rurais, não só na Amazônia Legal, mas em todo o Brasil? São aqueles que o estrangeiro, pessoa física, que seja residente no Brasil, a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no país, ou então a pessoa jurídica brasileira criada sob a égide das leis pátrias, porém que tenha o controle acionário, o poder de decisão esteja na mão de pessoa física ou jurídica estrangeira. Essas são as pessoas estrangeiras que podem adquirir. A contrário senso, quem não poderia adquirir? O estrangeiro não residente no país, esse não pode adquirir imóvel, e a pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no Brasil. Então seriam essas duas pessoas estrangeiras não autorizadas a adquirir imóvel rural no Brasil. Pergunto à nossa representante do INCRA aqui do Amazonas. O estrangeiro que compra uma terra, ele é obrigado a dizer para que vai ser aquela terra? Qual seria o uso dela? Sim, com certeza. Primeiro, ele precisa comunicar o órgão, né? Ele comunica o órgão, até porque dependendo do local, do tamanho, o que ele vai utilizar essa terra, nós temos diretrizes para que possa, né, na verdade, dizer para ele como ele se reporta. Primeiro, até 50 mil hectares, ele precisa do Congresso Nacional. Essas autorizações para 50 até 100. Isso 50 se for o estrangeiro natural. Até 100 se for a jurídica nacional, estrangeiro jurídico, né? E o último é o assentimento que nós temos que ter da Lei de Segurança Nacional, que nós precisamos, né, para destinar qualquer terra, regularizar, fazer essa aquisição, ele precisa ter também essa responsabilidade, o assentimento, quem está na faixa de fronteira. Então, na verdade, essa aquisição, ela deve sim ser dita, entendeu, para que possa normatizar essa utilização dessa área no Brasil. Superintendente, a senhora me disse há poucos instantes, no primeiro bloco, que uma das áreas foco para aquisição por estrangeiros é justamente a área sul do Amazonas, pela sua vocação com a atividade de madeira. Eu pergunto, e a riqueza mineral do estado do Amazonas, ela também é alvo dessas aquisições por estrangeiros ou por empresas estrangeiras? Com certeza. O sul do Amazonas, o potencial não só mineral, madeireiro, biodiversidade, é riquíssimo, né? Você vê todo o conflito que ele está no sul do Amazonas. O INCRA ele tem trabalhado muito essa arrecadação, georreferenciar para poder destinar essas terras, né? Destacar o público do particular. Agora mesmo o nosso amigo do Acre falou sobre a tríplice fronteira. O INCRA não é diferente no Amazonas, nós estamos na tríplice fronteira. Precisamos sim, entendeu, de ter o máximo do cuidado nessa destinação. E temos muitos títulos que foram dados, 1800, 1900, que já está destacado do patrimônio público, né? Então, portanto, ele fala da dificuldade, isso é uma realidade. E o INCRA tem investido muito na digitalização do seu acervo fundiário aqui no estado, preparando essa malha para que facilite, não só para a União, não só para nós, mas para os órgãos de controle, que ele possa acessar e verificar nesse município quais são as terras que já foram destacadas do patrimônio público, quem é a unidade de conservação, quem é a área indígena, quem é a União ainda.
né? Então, essa preocupação e o sul do Amazonas a gente tem investido bastante, né? Não só o INCRA como o Terra Legal tem feito um belíssimo trabalho de georreferenciamento, né? Para poder destinar essas terras aqui na Amazônia e no Amazonas, porque nós temos 262 glebas, essas ainda que precisam, muitas delas ainda ser georreferenciadas. Então, quando você faz esse trabalho do georreferenciamento, é quando nós podemos dizer quem está ali naquele espaço. Quem está naquele município, quem está naquela reserva, né, quem está naquela unidade de conservação mais distante. Então, para nós é evidente que essas regiões, nós temos um pouco do controle, né? Então, essa destinação, com certeza, essa aquisição que for feita, a INCRA tem controle. Agora, como eu falei para você anteriormente, né? Muitas delas, eles não estão fazendo aquilo que o Dr. Cláudio já falou. Os cartórios, eles não estão nessa obrigatoriedade, entendeu? Não fazem isso com frequência, esse registro para que os órgãos possam fazer, de fato, esse controle. Agora, a senhora me falou de conflitos no sul do Amazonas. Que tipo de conflito? Muita disputa pela terra, né? Isso aconteceu, isso eu falo quando entrei na gestão, 2006, 2007. Começamos a fazer o primeiro GEO. Por que era o conflito havia? Muito deles em função o georreferenciamento que nós não tínhamos ainda feito das áreas. A arrecadação das áreas nós não tínhamos feito, que era o básico, né? Então nós passamos, se eu falar para você, ali mais de 12 glebas nós arrecadamos para georreferenciar para depois destinar. Então nós já deixamos aí a destinação agora com Terra Legal, porque hoje é quem faz essa regularização, né? E já passamos, mas muitos dos conflitos eram em função. Ninguém sabia a terra de quem estava, até onde ia o perímetro do particular e aonde estaria aquele do poceiro. Então hoje a gente já amenizou, nós não resolvemos totalmente, porque é permanente, né? Mas estamos já bastante adiantados e com o controle, entendeu, do que nós vamos ainda fazer daqui para frente com o nosso planejamento, não só do INCRA, como do Terra Legal. Doutor Cláudio Salvino, o senhor trouxe aqui uma série de documentos, até uma lei de 7 de outubro de 1971. Ela pavimenta o quê? Essa lei ela regula a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. A resposta que eu dei para o Rafael aqui do Portal Amazônia foi embasado nesta legislação. Pouco mudou desde 71 para cá? Pouco mudou em termos de legislação. O que houve alteração foi alteração de interpretação. A interpretação da legislação, que no direito... Por exemplo? No âmbito da Advocacia Geral da União, em 1994 e 1997, nós tivemos 2 pareceres que excluíam da incidência desta lei a pessoa jurídica criada sob a égide das leis brasileiras, porém controladas por estrangeiros. Essa interpretação ela foi alterada no ano de 2010, com a aprovação de um novo parecer. Foi dada uma nova leitura do contexto nacional, do contexto agrário nacional, e optou-se também por incluir as empresas brasileiras, porém com controle de estrangeiros sob a incidência desta norma. Ou seja, anteriormente, a empresa brasileira que tinha o controle estrangeiro poderia comprar como brasileira fosse. No entanto, com a alteração do entendimento, ela passa a possuir as mesmas condicionantes de pessoas estrangeiras, seja física ou jurídica. Muito bem. E a lei pouco mudou ao longo desse período mesmo, porque a gente percebe que ela foi formatada no período da ditadura militar, não é verdade? Isso, exatamente. E os interesses estratégicos do governo na Amazônia naquela época já eram bastante, eu posso dizer até que sensíveis, não é verdade? Exatamente. O principal motivo de alteração da interpretação por parte da Advocacia Geral da União foram as novas tecnologias da geração de energia a partir de fontes naturais renováveis, a crise alimentar mundial, as riquezas do nosso subsolo, que já foi mencionada pela doutora Socorro do INCRA, bem como a biodiversidade constante que existe em toda a Amazônia. Então, esse conjunto de fatores levou a Advocacia Geral da União a alterar o seu entendimento sobre quais pessoas deveriam sofrer a incidência desse diploma legal.
Pois bem, vamos agora para mais um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com uma participação do superintendente do INCRA em Boa Vista. Até daqui a pouco.